Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia de Fato. Acredito que dentro da escatologia, uma das coisas que mais geram especulações quanto à sua pessoa e o seu propósito, seja a questão sobre o anticristo, a besta que subiu da terra, aquele que regerá as nações, aquele que trará falsos acordos de paz, aquele que profanará e proferirá coisas blasfêmias contra o Deus Todo-Poderoso e desejará ser adorado por todas as nações, e quase todas as pessoas da terra certamente o adorarão pelos milagres e os prodígios e sinais que Deus permitirá que por meio dele seja manifestado sobre a terra, porque ele é o ilusionista. Ele é aquele que sabe enganar as nações. Neste vídeo nós buscaremos responder basicamente 3 perguntas. Quem é a pessoa do anticristo? De onde o anticristo surgirá, com um respaldo apenas bíblico, deixando de lado as especulações da atualidade quanto a isso? E qual é o real propósito dessa tríade satânica? Qual é o real propósito do dragão, da antiga serpente, de Satanás? Deste governante iníquo, cheio de maldade, e do falso profeta que promoverá toda esta obra. Fica conosco até o final para nós, biblicamente, descobrirmos qual é o propósito do anticristo e da tríade satânica. Quem é o anticristo? Essa palavra significa basicamente no lugar de Cristo ou contra Cristo. Será um ser dotado de uma união entre esta natureza humana e a malignidade dos demônios. Efraim, o sírio, em 373 d.C., diz que ele nascerá de um homem e de uma virgem vil. Nós já percebemos que em tudo o anticristo ele quer imitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto é que em Apocalipse 13 fala que ele será ferido com a ferida mortal, mas será curado, e esse milagre fará com que toda a terra o adore. O profeta Daniel, no capítulo 7, no versículo 8, diz que ele é um chifre, ou seja, uma autoridade, e diz que ele tem uma boca que fala grandiciosamente. Ainda Daniel, no capítulo 9, nos versículos 26 e 27, chama ele de o príncipe do povo. Daniel ainda diz que esse rei fará conforme a sua vontade, se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Quando leio este versículo, eu lembro automaticamente de Apocalipse capítulo 17, onde o texto diz que Deus pôs no coração deles, que são as nações, entregar o poder ao anticristo para que se cumpram as palavras de Deus. Então, na verdade, quem é o anticristo? O anticristo é aquele que vai promover a intenção de Satanás desde o início, que é formar um governo único mundial, cujo o dominador deste governo é o próprio diabo. Essa tentativa se começou na Torre de Babel com Nimrod, e muitos outros reinos poderosos do mundo tentaram isso. A propósito, o próprio Deus revela a Nabucodonosor a estátua que é interpretada por Daniel. Na tentação de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 4, Satanás diz a Jesus que se ele se prostrar para o adorar, ele dará a ele o governo de todas as nações. E ele diz um detalhe: porque a mim me foi entregue. O governo do diabo sobre as nações não está relacionado apenas em um poder sobrenatural dele, mas principalmente porque os homens se entregaram ao pecado e se passaram a ser dominadores uns dos outros. Os homens vis, pecadores, maldosos, maliciosos, que não têm nenhuma afeição natural, que não amam a família e que blasfemam e desonram a Deus dia e noite. Esse é todo o contexto favorável para que este líder seja o líder que as nações esperam. O contexto favorável a esse governo é um contexto onde se encontra a islamização, é um contexto também onde está o liberalismo teológico,
a teologia da prosperidade, o sincretismo religioso e a falta de amor e a proliferação da iniquidade. Todo esse contexto de religiões que querem dominar pela força, de religiões que se unem umas com as outras, de países que se unem uns com os outros para que acabem os conflitos. Todo esse contexto é o contexto favorável do diabo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. O anticristo é a própria encarnação do mal, perito em falsificar e em imitar. A inveja do dragão e da serpente em desejar ser semelhante a Deus fará com que essa tríade satânica, que não pode ser chamada de trindade, porque em sua natureza eles não são uma unidade na diversidade, não são três em um, mas são três pessoas distintas que têm comunhão umas com as outras, honrando umas às outras no seu mal para promover todo esse projeto contra o mundo. Daniel, no capítulo 7, versículo 25, diz que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Aqui fala sobre os 1260 dias, os 3 anos e meios, que são as angústias de Jacó. Ainda Daniel, no capítulo 8, e o versículo 25, ele diz que pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, será soberbo e exaltado. E por causa da tranquilidade, destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Olha que interessante. Por causa dos falsos acordos e do seu engano, ele trará um domínio que ninguém terá poder para se levantar contra ele. E ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem nenhum esforço humano e natural, Deus, o Senhor Jesus Cristo, o destruirá. Nós estamos falando de um ser poderoso ou poderosíssimo pela eficácia do mal, mas que tudo isso ocorrerá com permissão de Deus, porque também o próprio Israel, que negou ao Senhor Jesus Cristo, ele terá que passar esse engano do falso Messias. E esse falso Messias, ele será destruído pelo sopro da boca do nosso Cristo. Em Apocalipse capítulo 13, temos mais uma vez a descrição da besta que subiu do mar, semelhante à forma de linguagem de Daniel. Diz que ele subiu do mar, é uma besta, tem 7 cabeças, 10 chifres, sobre os chifres diademas e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Quando nós interpretamos isso, considerando a força e o poder desses animais, nós estamos falando de sagacidade, de autoridade sobre reinos, de exaltação sobre muita gente, de domínio. Estamos falando de honrar as nações ou ser coroado por essas nações para governar. Ainda no capítulo 13, o versículo 2, João no Apocalipse diz que a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso e a sua boca como leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono é grande e poderio. Esse texto está dizendo da sua habilidade, ainda fala da sua sagacidade, do seu poder de destruir aquele que ousar tentar se lhe opor. A pata do urso forte e feroz para acabar com todos aqueles que ele entender que tem que sair da sua frente. Então será um ser poderosíssimo e que, através de manifestações sobrenaturais, convencerá muita gente e enganará as nações para o adorá-lo. Quando nós pensamos hoje, sobre a vida de pessoas que qualquer coisa sobrenatural já dizem que é o Senhor Jesus Cristo trabalhando, existem mentes tão fáceis de serem enganados, e quando você, de forma coerente e com discernimento espiritual, percebe que algo ali realmente não é de Deus, alguém diz, não é de Deus porque você não crê, mas eu creio. Existem pessoas que têm uma fé meio ameninada, uma fé sem ter a ciência das Sagradas Escrituras, que nos traz essa moderação e esse discernimento. Paulo diz que o diabo também se transfigura em anjo de luz, ou seja, ele faz coisa aparentemente positiva e boa, e como se fosse do Deus Altíssimo,
mas apenas imitando para tentar enganar até que, se possível, os escolhidos do Senhor. Por isso precisamos estar atentos e não entregar o nosso coração na mão de qualquer falso profeta ou qualquer interpretação errônea das Sagradas Escrituras. Precisamos ter uma posição atenta de discernimento e oração e estudar as Sagradas Escrituras. João, em Apocalipse 13, descreve ele como alguém que foi ferido de morte e a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. E o resultado disso foi que adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, adoraram a besta e eles diziam, ou melhor, irão dizer, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Veja que isso são palavras do livro de Isaías para se referir ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso, que ninguém é semelhante a Deus. E os homens da terra vão adorar a besta, a própria manifestação, a expressa imagem da pessoa do dragão, de Satanás, os homens vão adorá-lo. Que profanação diante do nosso Deus e do nosso Cristo. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes blasfêmias e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam sobre a terra. Será alguém sagaz, de uma oratória de convencimento poderosa, que levará todos a adorarem as pessoas. Semelhante a muitos hoje que são levados por falta de conhecimento pelos falsos apóstolos, pelos falsos profetas, e as pessoas pela sua necessidade, porque as mensagens atuais são que vão de encontro com as necessidades emocionais e materiais das pessoas. E o anticristo ele vai promover isso, vai promover um certo controle militar, um certo desenvolvimento e progresso na saúde e muitas outras coisas para pegar as pessoas como que numa ratoeira das suas necessidades. Mas aqueles que são marcados pelo Senhor Jesus Cristo não serão enganados e permanecerão firmes. A igreja já estará no céu, mas permanecerão firmes mesmo em meio à grande tribulação, aqueles que são eleitos e que ficaram para este terrível período. Saindo agora de falar um pouco da pessoa do anticristo, nós iremos passar agora para de onde surgirá o anticristo. E no final, qual é o grande propósito do mal? Porque o mal está promovendo e promove tudo isso sobre a face da terra, tendo o espírito do anticristo já trabalhando há séculos para trazer esse grande governo mundial, que é o clímax do propósito do diabo sobre a terra. De onde surgiu ou de onde surgirá o anticristo? Veja que interessante. Em Gênesis capítulo 49 e os versículos 16 e 17, nós temos a profecia de Jacó para um dos seus filhos, que é Dan. Em Gênesis 49, Jacó está proferindo as bênçãos sobre os seus filhos. Existe a bênção sobre Dan, sobre Aser, Naftali, sobre José, Ruben, Simeão, Levi, sobre Judá. As bênçãos que há sobre Judá é que Judá é um leãozinho, da presa subiste, e que ele, como um leão velho, quem o despertará? E que o cetro não se arredará de Judá. Essa profecia está de comum acordo com o reinado do nosso Cristo, que virá da tribo de Judá, assim como ele é chamado de filho de Davi. Se o Senhor Jesus ele é como um leão da tribo de Judá, e Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, diz que o diabo ele brama como um leão, buscando a quem possa tragar. Quando Jacó profere as profecias para Dan, veja o que ele diz. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu carvalheiro por detrás. E ele finaliza essa profecia dizendo, a tua salvação espero, ó Senhor. As principais características desta profecia da tribo de Dan, que biblicamente ele poderia surgir desta tribo, porque após isso o que há são apenas especulações. O que é mais coerente em relação à nação judaica é que o anticristo venha da própria nação judaica. Basicamente, eles não aceitariam um Messias que não viesse de dentro dos próprios judeus. Então, considerando que ele enganará também a nação de Israel,
e que a profecia de Dan diz que ele julgará as tribos, mas que ele é serpente e é víbora, e que ele faz com que o calcanhar daquele que está no cavalo seja mordido. Em seguida ele pede a salvação a Deus. A tua salvação espero ao Senhor. Então há uma expectativa e algo aqui de assombroso e de medo de alguém que virá de Dan. E ele mudará as leis e os tempos, que são profecias do anticristo. Ou seja, ele terá autoridade sobre o povo. E é isso que acontecerá com a pessoa do anticristo. E em relação a morder o calcanhar daquele que está no cavalo, nós podemos se referir à profecia do proto-evangelho de Gênesis capítulo 3 e versículo 15, que diz que a serpente, ela ferirá o calcanhar da semente da mulher, mas este, com o seu pé, pisará na cabeça da serpente. Olha que interessante. Para sermos mais bíblicos, de onde surgirá o anticristo? Provavelmente de dentro do próprio povo de Israel. E se estamos falando de profecias que trazem características desse ser, aqui na tribo de Dan se encaixa ele perfeitamente. Mas existe um outro texto também que poderíamos juntar a esse. Em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 22, Moisés diz de Dan, a tribo, filho de Jacó. E de Dan disse: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Furioso, Dan sairá do norte de Israel para fazer a sua vontade. Convencerá, proferirá blasfêmias, e a principal característica, juntando esses dois textos, é que ele é imitador. O nosso Cristo, ele é o leão da tribo de Judá. E esse é um leão, mas na verdade é uma serpente que se faz como leão. É um lobo em pele de cordeiro. Esse ser, ele provavelmente, biblicamente, surgirá de dentro da própria nação de Israel. Ele não tem nenhum compromisso com o Deus de Israel. Como diz a profecia, ele desprezará o Deus dos seus pais, o que é uma profecia mais forte, que faz referência a ele sair da própria nação de Israel. Se já falamos um pouco de quem é o anticristo, de um contexto favorável para o seu surgimento e de onde ele provavelmente poderá surgir, nós precisamos agora meditar um pouco sobre qual é o propósito dessa tríade satânica. Se você ainda não é um dos inscritos do nosso canal, se inscreva no nosso canal ativando o sino para que você sempre receba os nossos materiais, não só na área da escatologia, mas também sobre pregadores. Há também pregações no nosso canal, então se inscreve no nosso canal aí. Por que nós chamamos de tríade satânica e não a trindade satânica? Simplesmente por isso, porque a trindade ela tem essa característica de ser um ser que subsiste em três personalidades. Mas, no caso de Satanás, ele não conseguirá esse grande milagre, esse grande feito, porque o único onipotente, onipresente e onisciente é o nosso Deus, o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso. Então é o dragão, a antiga serpente, o anjo caído, depois um ser que é humano, mas que é completamente cheio do mal e cheio do demônio, um ser maligno, e também há um outro ser também humano. Quando o Apocalipse diz que ele sai da terra e o outro sai do mar, fala simplesmente que ele sai das nações, dos povos, das línguas, sai do meio do povo para governar. Esses dois seres se juntarão com o dragão em comum acordo. Para quê? Qual o principal propósito do diabo? O principal propósito do diabo é ser semelhante a Deus. Nós podemos pegar o texto de Isaías capítulo 14, que é a profecia da ruína da Babilônia, que prefigura também a queda do próprio Satanás. E em Isaías 14, a partir do versículo 12, o texto diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitava as nações. Veja só, domínio sobre as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse é o desejo dele. Ser semelhante a Deus. Então ele tem inveja, complexo de inferioridade.
trabalha de forma com sugestão para enganar, com falsificação, com ilusionismo, tendo o desejo de ser adorado pelas nações. Mas o texto continua dizendo no versículo 15: e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo dos abismos. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia tremer a terra e que fazia tremer os reinos? Ele que punha os reinos em submissão, agora está destruído, como que com várias espadas espetadas sobre ele. Isaías usa essa linguagem, e como que tivesse alguém pisado sobre a sua cabeça. E realmente isso aconteceu e sempre irá acontecer. O mal não prevalecerá. Todo o domínio do mal hoje sobre a terra, o espírito do anticristo que trabalha para que esse clímax do mal aconteça sobre a terra, isso vai acontecer porque Deus está permitindo. Para que o cálice da ira do Senhor venha sobre as nações, o cálice de Deus para Israel beber, para purificar Israel e tirar a transgressão, também estará sendo manifestado, mas todo Israel será salvo. Deus visitará a guerra do Armagedon, no vale do Megido, e livrará o seu povo, e vencerá a força do anticristo. E o diabo não conseguirá colocar o seu plano em plenitude conforme a sua vontade. Deus continuará salvando. As duas testemunhas, os 144 mil, os anjos que pregarão o evangelho eterno, todos estarão aqui agindo conforme o poder de Deus para manifestar a glória de Deus e proferir a queda da grande Babilônia, que é o espírito do anticristo, que é o desejo dessa unificação mundial do governo, que acontecerá, mas eles serão destruídos pelo sopro da boca do Senhor Jesus Cristo. Esse ser poderoso, eloquente, que provavelmente surgirá da própria nação de Israel, e com essa tríade satânica colocará em prática todo esse maligno plano, não prosperará. E eu me lembro de Isaías, capítulo 54 e versículo 17, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. No fim de todo este plano glorioso que o próprio Deus permite também, toda essa ação maligna, o Senhor Jesus será glorificado entre as nações. No Salmo 46, a Bíblia diz que ele desfaz as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. É o Senhor dos exércitos que peleja por nós. Por isso, como igreja, não precisamos se preocupar com esta entidade maligna, porque nós esperamos o arrebatamento da igreja, que ocorrerá a qualquer momento. Por isso, esteja preparado. Que Deus abençoe a sua vida, nos ajude deixando o seu like e também compartilhando este vídeo. Não é um personagem tão agradável para se falar, mas buscamos conhecer mais as Sagradas Escrituras para estarmos firmes e não cairmos em especulações atuais tão comum em meio à internet, mas nos firmamos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus. Este assunto será tratado na Escola Bíblica Dominical dos Jovens deste quarto trimestre de 2021, que tem por título O Aparecimento do Anticristo. Deus abençoe você, professor da Escola Dominical, superintendente, secretário, em nome de Jesus Cristo.